E fez exatamente 5 anos ontem que o mundo parou por causa da Covid-19. No dia 20 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretava a pandemia da doença que começou na China, se espalhou pelo mundo e deixou milhares de mortos. Dezembro de 2019. Várias pessoas foram internadas com sintomas parecidos com pneumonia na China. Um vírus que, no início de 2020, cruzou fronteiras e passou a afetar pacientes no mundo todo. A primeira característica é a globalização. Então, isso faz com que uma pessoa na França consiga, no mesmo dia, jantar na Alemanha e, por conta disso, o vírus vai de um país para outro muito rápido. Um segundo é a característica de transmissibilidade do vírus. Ele é por gotículas. Então, quando você conversa muito próximo, está aglomerado com uma outra pessoa, muitas pessoas no mesmo local, você tem uma fácil transmissão. E a terceira, mais importante, é a susceptibilidade. Ninguém teve contato com esse vírus antes, então a gente não tínhamos defesas contra esse vírus. Hoje, 5 anos depois da pandemia, cerca de 700 mil pessoas morreram vítimas da doença no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. No mundo já são cerca de 20 milhões de mortes, afirma a Organização Mundial de Saúde. Números que ainda geram traumas e medos. Todo dia é uma ansiedade diferente, foi um período bem difícil, a saúde mental ficou muito comprometida para todos nós, todo mundo muito preocupado. Para mim foi muito difícil. Fiquei internada, 27 dias. Aí até meus filhos, nora, até achou que eu não voltava mais. Aí eu perdi muitas pessoas conhecidas que a gente nem imaginava, mas foi uma coisa muito repentino, Foi bem preocupante porque eu trabalho em faturamento de contas hospitalares de paciente internado. Então nosso hospital bateu recorde de internação. Vítimas que a gente fazia prontuário o tempo todo, então eu via os casos de pessoas letais, assustador. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi registrado em 26 de fevereiro de 2020, em um homem de 61 anos que tinha voltado recentemente de uma viagem para a Itália. Em poucos meses, os casos de Covid-19 dispararam no Brasil, alcançando 45 mil mortes nos primeiros 4 meses de circulação do vírus. Foi quando, por meio de uma lei sancionada em julho de 2020, o uso de máscara se tornou obrigatório em espaços públicos e privados. Foram 2 anos de muito esforço da ciência para conseguir controlar o número de casos positivos. A população só voltou a sair sem máscara depois de uma importante conquista: a chegada da vacina contra a doença. Apesar da cobertura vacinal, a média de mortes por Covid no país só foi reduzida 2 anos após o início da pandemia, em janeiro de 2022. Dados do Ministério da Saúde mostram que, desde março de 2020, Araçatuba, Prudente e Rio Preto registraram cerca de 263 mil casos de Covid-19, com quase 6 mil mortes confirmadas. Uma das vítimas da doença foi o seu Pedro, que ficou internado 12 dias, perdeu 26 quilos e, emocionado, não consegue se esquecer dos momentos que viveu. É triste, E eu vi eles entubando esse rapaz. Ele queria ver as filhinhas dele, ele falava: quero ver minhas filhas, quero ver minhas filhas. Até hoje, a OMS não decretou o fim da pandemia, mas não trata mais o coronavírus como uma ameaça para a saúde global. O risco de morte só é real para quem não está vacinado. É esperado que, de maneira sazonal, momentos de inverno ou de mais aglomeração, a gente tenha pequenos surtos ou algumas epidemias de Covid-19. Só que, como a população já foi exposta ao vírus, ou porque foi vacinado, ou porque já teve a doença antes, a gente está ou total ou parcialmente protegido. E aí essa doença se torna mais branda.